Muito bem. Na aula passada, vimos uma aula de abertura onde apresentamos o plano de ensino como um todo. Então, agora, nesta aula de hoje, nós vamos passar a expor sobre as orientações para o desenvolvimento das atividades do estágio 1, certo? Aqui nós vamos falar mais da parte prática da disciplina do cronograma, não é? Então, vamos falar aqui do cronograma de atividades por unidades, certo? De acordo com o plano de ensino, vamos fazer aqui o comentário sobre as microaulas, sobre o relatório e sobre as fichas, ok? Então, vamos lá. Bom, gente, aí vocês podem observar que eu estou aqui apresentando o cronograma de atividade da unidade 1, que é um período que corresponde, né? O início da disciplina é dia 9 de setembro a 14 de setembro de 2024. Então, nós temos aí o roteiro, né? Em que vocês irão assistir a aula PDF e videoaula da unidade 1. Vocês vão fazer resumos de texto, né? Do texto 1, do texto 2. Vocês irão também analisar a legislação e documentação do estágio, e aí vocês farão a postagem e entrega dessas atividades, né, avaliativas da unidade 1 no dia 14 de setembro de 2024. Na unidade 2, que corresponde ao período de 16 a 21 de setembro de 2024, certo? Então, continua, né, a assistir a aula em PDF e as videoaulas, né, da unidade 2. Vocês farão leitura e resumo do texto 3, vocês farão a elaboração do plano de aula para a regência simulada, que são as microaulas, vocês farão organização da aula e treinamento da aula, certo? A regência das microaulas será de apenas 20 minutos. Vocês irão fazer a leitura das orientações para o desenvolvimento do estágio, que é a ficha 1, apresentação da escola e apresentação do estagiário para o professor da escola. Aí tem duas fichas, ficha 2 e ficha 3, que vocês deverão preencher, certo? E aí essa atividade está prevista para o dia 16 de setembro. Então, é importante que vocês, tão logo comece a disciplina, no dia 9, vocês já procurem buscar escolas, certo? Faz um levantamento das escolas de ensino fundamental, onde vocês poderão desenvolver o estágio, a regência, né, compartilhada. Vocês deverão também preencher e planejar e fazer vocês deverão fazer o preenchimento e planejamento do roteiro de plano de estágio, que é a ficha 5, com orientação do professor colaborador lá da escola até o dia 14 de setembro de 2024. Tem uma ficha 6, onde é uma ficha onde dá toda a trajetória, o passo a passo, para que vocês possam fazer a caracterização da escola, e quem pode estar fornecendo dados, informações para vocês é o gestor da Escola Campo. Então, vocês podem agendar uma entrevista com esse gestor da escola
que está, e pegar todos a ficha lá, o que diz lá, para que vocês possam fazer essa entrevista. Então, aí nós temos esse período previsto, de 14 a 17 de setembro, previsto não. Como eu disse na aula anterior de abertura, é preciso ter cuidado e seguir o cronograma da disciplina, certo? Aí vocês também têm uma ficha 4, onde vocês irão fazer a entrevista com o professor colaborador da escola, no dia 15 de setembro de 2024. E vocês deverão postar as atividades da unidade 2, que corresponde ao plano de ensino da regência simulada, são as microaulas, até o dia 17 de setembro de 2024. E as regências, as microaulas que vocês irão realizar, apresentar para o tutor, vai ser no período de 17 a 20 de setembro. Então, não percam tempo, já comecem a ver conteúdos que vocês vão ministrar nessas microaulas, pegar o plano de ensino, modelo, para começar a montar, elaborar a aula, que volto a dizer, que tem que ser 20 minutos cravados no tempo. Então, na unidade 3, vai corresponder ao período de 23 de setembro a 4 de outubro de 2024. Então, repete, assistir a aula em PDF e as videoaulas da unidade 3, fazer leitura de texto 4, 5, 6, fazer observação sistemática da escola, interação com os alunos e o professor colaborador, de 23 a 28 de setembro. Vocês deverão elaborar os planos de ensino e organização das atividades para a regência compartilhada, de 30 de setembro a 3 de outubro de 2024, e vocês deverão fazer a postagem e entrega das atividades avaliativas da unidade 3, que são os planos de ensino da regência compartilhada, dia 4 de outubro de 2024. Aí nós temos também o cronograma de atividade da unidade 4, que vai de 7 de outubro a 1º de novembro de 2024, certo? Novamente, assistir aula em PDF, videoaula da unidade 4, leitura do texto 7, vocês farão regência compartilhada, de 7 a 24 de outubro de 2024, certo? E aí, no mínimo, 10 regências, no máximo 15, certo? Vocês farão seminário de estágio de 26 a 28 de outubro de 2024. Também farão a postagem e entrega das atividades avaliativas da unidade 4, que é o relatório, no dia 30 de outubro. Ok? Serão corrigidos os relatórios pelo supervisor de estágio ou tutor, e aí vai se dar o encerramento da disciplina no dia 1º de novembro de 2024, certo? Sobre o relatório, na verdade, ele é uma atividade importantíssima, indispensável na disciplina, certo? Então, esse relatório, ele é um trabalho acadêmico, ok? E como um trabalho acadêmico, ele vai, certo, ser formatado a partir das normas da ABNT, e aí de uma forma particular a norma 14724/2011. Então, o relatório,
ele é um relato detalhado e crítico da atividade de estágio. Então, como o trabalho acadêmico, ele tem uma estrutura, que vai ser dividido em 3 partes principais. Os elementos pré-textuais, capa, folha de rosto, lista de ilustrações, lista de abreviações e siglas, lista de tabelas, sumários, elementos textuais, apresentação, introdução e desenvolvimento, considerações finais, e elementos pós-textuais, que são as referências que também devem seguir as normas da ABNT de número 6023/2018. Também os anexos e o apêndice. Então, aqui fazer uma particular, explicar que anexo é tudo que vem de fora que vocês vão colocar, anexar no trabalho. Então, por exemplo, uma foto que você... uma foto não, vamos supor aqui, que vocês decidirem colocar o regimento da escola no trabalho. Então, isso é um anexo, tá? Agora, os apêndices é tudo que vocês produzirem. Se vocês tirarem fotos, que é um documento importante, né? Pedir autorização, né? A entrevista lá, se vocês fizerem com o gestor, o que vocês produzirem são apêndices. Detalhe, os apêndices, na norma, os apêndices vêm primeiro do que os anexos, certo? Então, o relatório, ele tem as regras gerais de apresentação. Como vocês podem observar, um trabalho acadêmico é na folha de papel A4, papel branco, impresso em cor preta, a fonte 12, para todo o texto, a fonte Time New Roman, fazer citações, paginação e notas de rodapé em tamanho menor ao do texto, certo? A margem, 3 centímetros superior e esquerda 2. Para inferior, 3 centímetros a parte superior e esquerda. 2 centímetros para a parte inferior e parte direita. O espaçamento deve ser 1,5 para o texto e simples para citações, nota de rodapé, referências, legenda das ilustrações e tabelas. Os títulos das subseções devem ser separados do texto que os precede por exemplo, importante dizer, anexar ofícios assinados, a gente já colocou, né? Isso aí é um anexo. Ficha de frequência apresentada na escola campo. O relatório deve ter no mínimo 10 laudas, sem contar com elementos pré-textuais e pós-textuais. Ok? Então, quais são os componentes do relatório de estágio? Como elemento textual, o que vem, né? Eu já disse o que é colocado como elemento pré-textual e pós-textual. Agora, o que compõe o relatório de estágio? É uma introdução, relatar o que é o documento, mencionar objetivos e organização do relatório, descrição do período ao qual ele se refere, da disciplina, na qual se inserem as atividades relatadas, as atividades, um outro tópico, as atividades de estágio no IFMA, citar as atividades que foram realizadas no estágio, aulas expositivas, né? Regências simuladas, seminários, a observação, seminário de estágio e relatório de estágio. Utilizar como base o cronograma de estudos. Pode constar datas, períodos que foram realizados, título das atividades dos textos, etc. Também nas atividades de estágio pode ser colocada a escola campo, em seus aspectos administrativo-pedagógicos, onde vocês vão colocar
A escola, gestão administrativa, por exemplo, nome da escola, história, infraestrutura, quantidade de alunos, professores, projeto político-pedagógico, etc. E a gestão também técnico-pedagógica, a dinâmica pedagógica da escola, coordenação pedagógica, né, gestão escolar e etc. Na escola campo também é uma outra parte, que vem, aí vocês vão tratar mais especificamente da sala de aula como espaço para a formação docente. Escola visitadas, aulas observadas, conteúdos observados, metodologia dos professores, disciplina na sala, metodologia do professor, atividades realizadas nas salas com os professores, análise crítica das aulas, tudo isso pode ser relatado individualmente por professor ou por bloco de professores afins. Essa parte é o que a gente chama de desenvolvimento, né, do trabalho, que é a parte textual. São as atividades de estágio, tanto na instituição formadora, quanto na escola campo, que aí se divide nessas duas partes, tanto a gestão administrativa como a gestão técnico-pedagógica. E como também elemento textual, para fechar o trabalho, nós temos aí as considerações finais, que vocês vão fazer a avaliação do processo empreendido, né? Fazer a autocrítica do estágio. E como elemento pós-textual, temos aí as referências, os apêndices e os anexos, certo? E aí, pessoal, nós temos aí um conjunto de fichas, que serão fichas norteadoras para vocês fazerem o estágio na escola campo, por exemplo. Aí é um número de 9 fichas, porque a 10ª ficha são as normas do estágio. Então, vocês têm aí orientação, ficha 1, orientação para o desenvolvimento do estágio. Ficha 2, termo de compromisso de estágio curricular. Ficha 3, carta ao professor colaborador. Ficha 4, roteiro de entrevista com o professor colaborador. 5, roteiro de plano de estágio. 6, roteiro de caracterização escolar. 7, ficha de frequência do estagiário. 8, avaliação da regência da licenciatura em Química ou Ciências. Ficha de avaliação de regência simulada. E, como eu disse, esse relatório aí não é ficha, são as normas do estágio. E aí nós temos essa imagem aí, né, desse rapazinho aí com uma luneta, né, que tem muito a ver com o que a gente está colocando aqui como cuidado, a importância de ter um processo formativo de excelência, de muito aproveitamento e que vocês sejam perspicazes nessa trajetória de vocês, certo? Até a próxima aula. Um abraço.